Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando aqui mais um vídeo pelo canal Jesus, o Verbo de Deus. E hoje, nesta manhã, eu gostaria de trazer apenas uma pequena reflexão para você, com base no texto que se encontra ali no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato do apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 9. Esse texto diz o seguinte: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui Jesus está falando do sermão profético, do fim dos tempos, e agora ele diz para os discípulos sobre os sinais que evidenciariam esse fim dos tempos, os últimos dias. E aqui ele diz que os discípulos seriam perseguidos por causa do nome dele. E foi exatamente isso que ocorreu após o Senhor Jesus ter ressuscitado, assunto aos céus e derramado o Espírito Santo sobre a igreja. Após a sucessão de diversos imperadores romanos, bem como Nero, como Domiciano e outros, uma dura e avassaladora perseguição sobre os cristãos agora tem início. A partir do ano 54, quando Nero assumiu o império, foi aí que começou uma brutal perseguição contra a igreja. Nero pôs fogo em Roma, e dos 14 bairros, 10 foram destruídos completamente pelas chamas. Dos 4 restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos crentes. E agora começa uma brutal perseguição contra a igreja. Diz os historiadores que faltou madeira para construir cruz, tamanha a quantidade de crentes que foram crucificados em Roma. Os crentes eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfamados da Líbia devorarem. E no decorrer da história, a perseguição continuava. E agora, nos dias atuais, isso não é diferente. Nós temos aí, segundo as estatísticas, 260 milhões de cristãos perseguidos por ano. Mais de 100 mil cristãos morrem por ano pelo mundo. E pelo menos 50 países, aqueles que fazem parte da janela dos 10 por 40, são os países mais hostis ao Evangelho. Países esses que você não tem privilégio, ou direito, ou oportunidade de sequer você portar uma Bíblia, ou de você cultuar a Deus, ou de você participar de algum culto. A perseguição continua ainda nos nossos dias. E recentemente, segundo uma notícia, um informativo, uma postagem, que na China os cristãos estão sendo forçados e obrigados a negarem a sua fé e a substituir as imagens do Senhor Jesus, bem como as cruzes
por imagens do líder ou do presidente daquela nação, o Xi Jinping, bem como de Mao Tse Tung. E nós devemos orar por esses irmãos. Irmãos esses que têm, não negam sua fé, não negociam sua fé, e que esses irmãos, a preço e à custa do próprio sangue, dão testemunho do Senhor Jesus. Essas pessoas estão sendo perseguidas, irmãos. Essas pessoas estão sendo mortas. Essas pessoas estão sendo levadas por campos de prisão. Essas pessoas estão sendo duramente perseguidas. Mas eles não negam a sua fé. Mas eles não negam a Cristo. Mas eles não negam a palavra. A preço e à custa do seu próprio sangue, eles dão testemunho da sua fé. E o que é que nós temos feito? Se nós temos aqui ainda privilégio e liberdade de adorar a Deus, de pregar o Evangelho, de nos reunirmos, de poder ter uma Bíblia em nossas mãos, e nós reclamamos tanto, e nós nos queixamos tanto, se nós temos toda a liberdade de seguir a Cristo, enquanto esses irmãos não têm esse privilégio. Oh, queridos, oremos por esses irmãos, oremos pelos nossos irmãos, pelo mundo que estão sendo perseguidos, cristãos esses que morrem, mas não negam sua fé, que são perseguidos, mas não negociam a sua fidelidade, cristãos que são assolados e que são duramente atacados, mas eles não negam a cruz. Oremos por esses irmãos, queridos, oremos pelos nossos irmãos em Cristo, espalhados pelo mundo, que à custa dos seus próprios sangue, a sua própria vida, eles não negam a sua fé. E eu quero encerrar aqui com uma ilustração. Alguém, certa feita, perguntou para um pastor o seguinte: pastor, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Ele disse não. Se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Se você está sendo perseguido, isso significa que você está sendo fiel. Porque se nós quisermos ser fiéis a Cristo, devemos ter em mente, estar preparados, que seremos perseguidos. Mas as Escrituras nos dizem que maior que estar em nós do que o que está no mundo. E Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A tumba não é o nosso último destino. O nosso último destino são as mansões celestiais, são a glória eterna, é os céus. Que Deus nos ajude, queridos, que Deus nos fortaleça, que Deus nos anime a permanecermos fiéis e a continuar orando por esses irmãos que precisam tanto das nossas orações. Peço a você que se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações, dê o seu like, compartilhe essa mensagem, esse canal, esses vídeos com outras pessoas, para que outros possam ser alcançados e ser poderosamente abençoados. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça a permanecer fiéis, se preciso for, até a morte. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos anime. É isso, queridos irmãos. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe e até a próxima.